Por que quando eu olho para minha mãe, eu não vejo vida? Eu vejo morte. Olá, muito prazer, meu nome é Michele, eu tenho 36 anos, sou esposa do Jefferson, mãe do Bernardo, de 9 anos, e do Theo, de 5 anos. Bom, eu não vim de um lar cristão, então em 2020 eu fui a primeira da minha família a ser resgatada por Cristo. E no ano de 2023, a minha mãe, ela se divorciou, né? E foi um ano muito difícil para nós, e ela viveu assim, momentos de muita tristeza, né, de muita mágoa e também um momento de viver muitos prazeres dessa vida terrena, porque ela também ainda não conhecia Cristo. Naquele mesmo ano foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Em cima da Bíblia, eu comecei a declarar que a minha mãe era do Senhor. Comecei a interceder por ela a Deus, e eu sabia que eu não teria uma resposta imediata, mas eu sei que Cristo a resgataria no tempo dele. No início de 2024, nós recebemos um diagnóstico de câncer, e foi então um dia muito doloroso, né, para nós. Mas eu lembro que o Espírito Santo me lembrou daquela oração que eu já estava fazendo há um ano e declarando sobre a vida dela, que ela era do Senhor. Foi nesse momento que eu soube que essa dor tinha um propósito. Mal eu sabia que também esse propósito era para mim, né? Foi um momento em que as quimioterapias começaram e eu acompanhava minha mãe em todas elas. Era um momento muito difícil, muito desgastante. Mas eu me lembrava que no Senhor estava a minha força, porque nos dias em que eu tive os dias bons, e do qual eu me alimentava da palavra do Senhor, elas viam, né, que o Senhor era a minha força, o meu escudo, a minha fortaleza. E foi então que eu comecei a viver um processo no Senhor de dependência, de confiança, né, porque o Senhor não nos isenta de dias difíceis, mas como é bom ter Ele nos dias difíceis. Lembrei também daquela passagem que Jesus está no barco com os discípulos, né, e que Ele acalmou a tempestade. E eu me apegava nesses dias difíceis em que passava pela quimioterapia, né, em que ela teve a perda dos cabelos, em que passou por todo aquele processo difícil, que Jesus, Ele ia acalmar essa tempestade, porque barco que tem Jesus, ele balança, mas ele não afunda. Todo domingo, no culto, nós temos um momento de oração. E eu sempre me lembro do que o pastor Roberto nos fala, né? Se vocês estão passando por alguma dificuldade, se vocês estão passando por alguma dor, né? Chamem pelos seus pastores, orem com eles, né? Vamos interceder juntos. Neste processo também, eu já tinha começado a fazer um estudo bíblico com o pastor Alberto, a pastora Eurides, né? Ele nos acompanhava. Eu solicitei, né, a ajuda deles, também do pastor Roberto e a pastora Carla, para que me ajudasse nesse momento difícil. E eu me lembro muito bem que o pastor Alberto e a pastora Eurides esteve, né, com a minha mãe, começou a ministrar na vida dela, e foi um momento assim muito bonito, porque ela começou a conhecer a Deus, né? Também o pastor Roberto e a pastora Carla, que esteve com ela, né, dizendo que Deus poderia sim fazer a cura física e a cura da alma. Então isso foi realmente assim fortalecedor tanto para mim quanto para minha mãe, que estava começando a conhecer esse verdadeiro Deus que nós conhecemos. No meio do ano, ela refez alguns exames e esses exames mostravam que a doença ela tinha parado, né, de crescer, ela estava estabilizada, mas nós estávamos aguardando por mais alguns exames e nisso o tempo passa, né? O tempo passou. E quando pensamos que não, já estávamos em outubro, ela começou a sentir muitas dores novamente. Então fizemos alguns exames particulares. E aí naquele momento nós recebemos a notícia, né, que o câncer ele havia aumentado e se espalhado. Então fomos orientados a buscar um neurologista, porque os tumores estavam na cabeça, estavam na coluna, né? E isso fazia tirar todos os movimentos dela. E então nós procuramos esse médico, fizemos alguns exames e esse médico me chamou no finalzinho de outubro para a gente conversar. Neste dia eu lembro que eu fui com meu esposo até esse médico e ele disse: olha, na medicina não há mais o que ser feito. Quem dá a última palavra é o Senhor. E eu me lembro que foi um dos piores dias da minha vida, né? Um dos dias mais tristes assim que eu passei. Mas eu me lembro também que naquele dia tinha uma Bíblia em cima da mesa do médico. E é como se Deus estivesse dizendo para mim: eu estou com você, eu vou com você. Então eu fui para casa, chorei muito, porque chorar não é negar a fé, mas acreditar que Deus pode fazer além da nossa dor. E eu liguei então para os meus pastores, pastor Alberto, pastor Eurides, pedi que eles fossem até a minha casa. Então eu disse para a pastora Eurides, falei: pastora, por que quando eu olho para minha mãe, eu não vejo vida, eu vejo morte?
E eu me lembro exatamente das palavras em que Deus usou ela naquele dia, ela e o pastor, para me dizer o seguinte: minha filha, Deus te ama tanto, tanto, que Ele está te dando a oportunidade de se despedir. Quantos de nós não podemos dizer o último te amo? Não podemos abraçar? Não podemos pedir perdão? E eu entendi que mais uma vez Deus estava trabalhando em mim novamente e estava cuidando de mim e cuidando da minha mãe nos detalhes. E a partir daquele dia eu tive a certeza que realmente a cura, ela não seria física, mas ela seria muito maior que isso. Ela seria a cura espiritual. Então, eu comecei a ministrar a vida da minha mãe. Eu comecei a falar de Jesus para ela. Eu lembro que a gente assistiu um filme de fatos reais sobre o céu. Foi um momento muito lindo, porque ela entendeu um pouco mais sobre a vida depois daqui, sobre a eternidade. E nós nos abraçamos, nós nos perdoamos. E eu me lembrava todo o tempo de como Deus era bom e como Deus cuidava de tudo nos detalhes. E o como eu deveria continuar honrando ela. Porque apesar de uma infância difícil, ela me deu vida, ela cuidou de mim e ela me amou. E eu lembro que em cada oração com Deus, eu nunca pedia para Ele tirar aquela cruz, mas que Ele me ajudasse a carregar. E todos os pedidos em que eu fiz em orações sinceras, porque Deus ouve as nossas orações sinceras, eu pedi para Ele que ela passasse o último aniversário do neto, que ela tanto amava, o último Natal e o último Ano Novo. E assim Deus fez. Deus fez nos detalhes. Então, janeiro de 2025 chegou. Nós tivemos, com a graça do Senhor, porque Ele é bom e o tempo todo Ele é bom, a passagem de último Natal juntos, o último Ano Novo. Passado alguns dias, a situação foi ficando mais grave, mais difícil. E bem na semana em que ela partiria, teve um dia, na quarta-feira, ela partiu no dia 17. Isso foi no dia 15. Eu estava em minha casa. Naquele dia eu não podia visitá-la, ela ficava na casa dela com as cuidadoras. E eu me lembro que eu recebi um telefonema da minha cunhada dizendo que naquele dia ela tinha se levantado da cama e ela tinha voltado a fumar, e ela estava assim muito perturbada com toda a situação. E eu me lembro que de casa mesmo, eu ajoelhei no chão e disse para o Senhor: se isso for um levantar do mal, que o Senhor cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus, porque eu declaro mais uma vez que ela é do Senhor. E eu já entendi o propósito. E eu entrego a minha mãe para ti. Quando foi na quinta-feira, nós tivemos mais um momento sozinhas. E eu lembro que eu coloquei a joelho no chão, peguei na mão dela e falei: mãe, vá descansar com o Senhor. Entregue a sua vida para Ele. Saiba que Ele está no controle e que para onde você vai agora não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Eu vou te levar agora para o hospital. E vai ficar tudo bem, porque um dos pedidos que ela sempre fez é que ela não queria ir para o hospital. Mas naquele momento, eu tinha que levá-la. Então nós levamos, isso na quinta-feira à noite. Quando foi na sexta, que era o dia da partida dela, ela já estava 24 horas sem dormir, sem descansar, respirando por aparelhos. Então no final do dia, eu pedi ao pastor Alberto, ao pastor Eurides, que fosse fazer uma oração com ela e que nós pudéssemos entregá-la naquele dia. E até porque o médico me disse: olha, se ela não partir essa noite, porque ela já está dando todos os sinais de partida, nós vamos ter que dar remédios para ela, para dopar, para ela dormir. E eu lembro que eu falei: Deus, eu não quero fazer isso com a minha mãe. Houve mais um pedido da tua filha. Leve ela, mas eu não quero, porque para mim fazer isso era como se eu estivesse apagando ela para sempre. E eu não queria. Então o pastor Alberto chegou, fez a oração de entrega com ela. E ele solicitou que a pastora Eurides entrasse. Ela começou a orar e eu sentada, estava só eu, ela e minha mãe. E ela me disse: o Espírito Santo do Senhor está me dizendo que você precisa entregá-la. Ela precisa dessa paz para descansar. Porque durante todo o processo, eu nunca tinha chorado perto dela. Eu não tinha demonstrado fraqueza. Eu nunca disse para ela que ela partiria, mas eu sei que ela sentia. Então eu fui até ela, eu fui até o ouvido dela e disse para ela: mãe, me perdoa. Eu te amo
e eu te entrego para o Senhor. Vai em paz, descanse. O meu esposo vai cuidar de mim, vai cuidar dos seus netos. Tá tudo bem. E naquele momento, eu me lembro que, de repente, as minhas roupas que eu estava, todas molharam. E eu senti o Espírito Santo do Senhor naquele momento, me abraçando, me consolando. Eu recebi um abraço da minha pastora Euridice, foi como um abraço do Senhor. E eu fiquei em paz. Fui para casa, meu marido também se despediu dela, também disse para ela isso, que nós ficaríamos bem. Então, 2 horas depois, eu recebi a notícia que ela tinha partido. Naquele momento, eu sentei na cama e aquela paz que excede todo entendimento invadiu meu coração, porque eu sabia que Deus tinha me ouvido, mesmo com dor. Ele tirou ela daquele sofrimento e, para não perdê-la, Ele a salvou. Após 1 ano dessa partida, depois de Deus ter trabalhado tanto em mim, salvado a minha mãe, isso é a maior alegria do meu coração, porque hoje, depois de tudo isso, eu conheço Deus não do que as pessoas falam, mas do que eu experimentei na minha dor. No dia 7 de janeiro deste ano, Deus resgatou também o meu irmão. Era também uma oração que eu fazia. Então a mensagem que eu quero deixar hoje é que se essa dor, que assim como eu passei, que você está passando, se ela te aproxima mais de Deus, se ela te faz mais dependente, se ela te faz aumentar a sua fé, Deus já está cumprindo um propósito. E se for para Deus não te perder, Ele vai te levar, assim como fez com a minha mãe, ou Ele vai levar alguém em que você está orando, porque Ele é que sabe de todas as coisas. E a maior alegria do meu coração é porque eu sei que morrer em Cristo é viver. Então, que deserto é um lugar de passagem, não é de morada. E são nas nossas maiores dores e nas nossas maiores aflições que nós conhecemos a Cristo, porque gerar testemunho dói, mas também nos faz florescer. Existem 2 versículos que eu sempre levava comigo, em que o primeiro está em Salmo 121:2, onde diz: de onde virá o meu socorro? Ele virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, sempre que eu me via em dias em que eu achei que não ia suportar, este versículo estava comigo, e Deus era a minha força. Outro também que está em Salmo 35, o choro, ele dura uma noite, mas a alegria deve vir pela manhã. Então eu aprendi a ver a alegria de Cristo nas pequenas coisas, e era Ele que era a minha força, minha fortaleza, nos dias em que eu achei que eu não suportaria. Esse é o meu testemunho, do que Deus já fez na minha vida. Então, se você também tem algo que Deus já fez na sua vida, que você também venha testemunhar, para que Deus possa usar a sua vida para honrar e glorificar o nome dEle e também mostrar para as outras pessoas o quanto Ele pode fazer através de nós.